A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado e querido irmão, irmã, servos de Deus, louvamos ao Senhor por mais um dia de vida e quero desejar a você as ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua família. Mais uma vez aqui no canal Palavra de Esperança, para trazer uma palavra de reflexão para a sua vida e uma palavra de esperança para o seu coração. A você que está pela primeira vez aqui no canal Palavra de Esperança, eu sou José Roberto e peço a você que se inscreva nesse canal, deixe o seu like curtindo este vídeo e compartilhe também esta mensagem com outras pessoas. Eu quero trazer uma reflexão com a palavra Deus não muda. Eu quero tomar por base o texto da palavra do Senhor no livro de Malaquias, capítulo 3, e o versículo de número 6, que diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Meus amados, Deus, Ele sempre será o mesmo. Deus, Ele é Deus. Deus, Ele não sofre sombra de variação. Deus, Ele é eterno. O escritor aos Hebreus diz que é impossível que Deus minta. Deus não mente. Deus sempre foi e sempre será verdadeiro. Esse texto que acabo de ler, no livro de Malaquias 3,6, o Senhor Deus está dizendo que Ele, o Senhor, não muda. E por esta razão, os filhos de Jacó não sois consumidos. Deus, Ele é fiel nas suas promessas, meus amados. Deus, quando Ele faz uma promessa ao homem, Ele permanece firme. A terra muda, os homens mudam, tudo muda, mas Deus permanece eternamente como Deus. Ele permanece sendo Deus. Ele não sofre sombra de variação. Podemos compreender quando Deus fez um concerto com Noé, dizendo a Noé que nunca mais ele destruiria a terra com dilúvio, e Deus colocou como sinal o arco nas nuvens quando houvesse chuva. E todas as vezes que quando vem forte chuva e aparece o arco-íris nas nuvens, isso vai dizer o quê? Que Deus está lembrando do que Ele prometeu a Noé. Ele diz para Noé que nunca mais Ele destruiria o mundo com água. E Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo e nunca mais haverá dilúvio sobre a terra. Porque Ele é fiel naquilo que Ele promete. Veio Abraão, Deus o chama, Deus faz um concerto com Abraão e promete a Abraão que os seus descendentes seria como a estrela dos céus e a areia do mar, e que sobre os descendentes de Abraão o Senhor derramará do seu espírito, como nós vamos encontrar no livro do profeta Isaías,
capítulo de número 44, e o versículo 3, está a promessa de Deus feita aos descendentes de Abraão: porque derramarei água sobre os sedentos, e rios sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Essa promessa é feita aos filhos de Jacó, aos descendentes de Abraão. Por isso Deus, ele fala aos filhos de Israel, através do profeta Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Por isso, os filhos de Jacó não sois consumidos. Se não fosse, meu amado, querido irmão, a promessa de Deus a Abraão, Israel já não existiria mais sobre a terra. Nós sabemos que Israel é um povo atacado por todas as formas. Israel é um povo que são atacados por nações inimigas. O que dizer do grande período da grande tribulação após o arrebatamento da igreja? O anticristo, apoiado por várias nações, vão cercar Israel para consumir Israel, para varrer Israel da face da terra. Mas a promessa de Deus, que é fiel, Israel não será consumido. E olha que o Senhor Deus, ele é tão maravilhoso. A promessa de salvação para Israel, ela é firme. Se nós decorrermos todo o contexto da Bíblia, Israel sempre virou as costas para Deus. E Deus sempre insistindo com Israel. Se nós lemos o livro do profeta Oséias, quanto Israel foi ingrato com Deus, mas Deus sempre procurando salvá-lo por causa da promessa feita a Abraão. Outra coisa que Deus prometeu a Abraão: que todas as famílias da terra seriam benditas, abençoadas nele. E esta promessa está se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo, que todas as famílias da terra que recebem Jesus é abençoada, porque Jesus Cristo é considerado filho de Abraão. Isso nós podemos compreender no capítulo 1 de Mateus, na genealogia de Jesus Cristo. Fala Jesus Cristo, filho de Abraão. E quando Deus está dizendo isso, eu, o Senhor, não mudo, é porque Deus, irmãos, ele cumpre o que ele prometeu. Deus, ele promete. Israel só não recebe a promessa que Deus lhe fez se ele permanecer na incredulidade. A nós também, a igreja do Senhor, é a mesma coisa. Deus fez uma promessa, por exemplo, Jesus prometeu aos primeiros discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Os que ficaram receberam a promessa, só não receberam a promessa quem saíram do cenáculo, mas os que permaneceram ali orando os 10 dias receberam a promessa, porque Deus, ele é fiel. Deus, ele não muda. A Bíblia diz que Deus não sofre sombra de variação. Deus não mente. E por isto, o Senhor Deus promete a Abraão que os seus descendentes serão salvos. E nós vamos observar ainda, olha que Jesus Cristo veio em forma humana para resgatar Israel, para salvar Israel. Israel rejeita ao Senhor Jesus Cristo, rejeita o Messias enviado por Deus. Israel vai fazer uma aliança com o anticristo, e mesmo assim, Deus manda a Jesus Cristo novamente, no final da grande tribulação, para salvar Israel.
por causa desta promessa, porque Deus não muda, Deus não falha. Então, meus amados irmãos, não desanime, Deus é o mesmo. Deus continua sendo amoroso, ainda que o homem despreza, ainda que o homem vire as costas para Deus, Deus sempre será o mesmo. Deus, Ele é misericordioso e continua sendo misericordioso. Deus é justo e continua sendo justo. Agora, também podemos analisar uma coisa: muitos crentes, muitas pessoas pensam que Deus mudou. Olha que já estamos na 6ª dispensação. O que é uma dispensação? Um tempo que Deus determina para com o homem. E hoje nós vemos muitos crentes, às vezes, achar que Deus mudou, achar que o Deus do tempo da lei era uma coisa, Deus agia diferente com o tempo da graça. O que a gente ouve muitos, as pessoas dizem: não, nós não estamos mais no tempo da lei, estamos no tempo da graça. E eu quero dizer uma coisa a você: o tempo da graça exige muito mais do que no tempo da lei. Vamos fazer um exemplo aqui, uma comparação para você entender. Muitos acham que porque findou o período da dispensação da lei, Deus agora mudou. Deus não mudou, meus amados. Deus continua sendo o mesmo Deus do tempo da lei é o mesmo Deus do tempo da graça. Ele é amor, Ele é verdadeiro, Ele é justiça. Por exemplo, Jesus disse assim no livro de Mateus, só para os irmãos entenderem, que o tempo da graça muitas vezes é mais exigente do que o tempo da lei. No tempo da lei, dizia que é para amar, ensina a amar aquele que vos amava. Já no tempo da graça, Jesus foi claro em deixar aqui na sua palavra. Vamos ler Mateus capítulo de número 5 e o versículo de número 44. Olha o que diz o Senhor aqui. Vamos ler o versículo de número 43. Outro assim: foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Veja bem, no tempo da lei, você amava o próximo e aborrecia e odiava o seu inimigo. No tempo da graça, disse: não, agora você tem que amar seu inimigo. Se nós formos olharmos, Deus não mudou, Deus é o mesmo. A exigência é até maior. Então esta mensagem, Deus dizendo ao povo de Israel: eu não mudo, por isso os filhos de Israel não sois consumidos. Aí vem o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Não é porque estamos na dispensação da graça é que Deus afrouxou a lei. Não, Deus nunca afrouxou a lei. Deus sempre será o mesmo, Ele não mudou. Um exemplo disso é o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio. O que é o livro de Deuteronômio? A repetição da lei. Para quem foi escrito o livro de Deuteronômio? Para a nova geração. E nós vamos observar que Deus não diminuiu, Deus não afrouxou a lei para a nova geração. Ele escreveu a mesma coisa
que foi escrita para os pais, foi escrito para uma nova geração. E ainda acrescentou alguma coisa. Se você ler o livro de Deuteronômio, você vai ver que a mesma coisa que foi escrita para os pais, foi escrito para a nova geração. Porque Deus não muda. O que Deus exigiu dos pais, Deus exige dos filhos. Agora muitos acham que Deus mudou. Muitos querem afrouxar a lei. No nosso tempo mesmo, a gente ouve muitas pessoas dizer, muitos pregadores dizendo: irmão, a gente tem que tomar cuidado que o tempo agora mudou. O tempo agora é outro, irmão, né? Não é mais assim. Irmãos, o homem pode mudar. Os pregadores podem mudar, os pastores podem mudar, a forma de ensinar, a forma de pregar, porque agora é uma nova geração, né? Uma geração de doutores, uma geração de pessoas formadas. Mas eu quero dizer que Deus, Ele não muda. A mesma exigência que Deus teve com o povo no passado, Deus tem com o povo de hoje. A terra mudou, os homens estão mudando, a palavra de Deus é a mesma. Jesus disse: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo pode mudar, menos Deus, menos a palavra de Deus. Mude quem quiser, mas Deus, Ele continua sendo o mesmo. E então Deus, Ele é fiel. Vamos permanecer na palavra, porque o nosso Deus, Ele é eterno. O texto da carta aos Hebreus vai nos dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus também não mudou. O mesmo Jesus de antigamente é o mesmo Jesus de hoje. Não afrouxe a forma de servir a Deus. A mesma exigência do Senhor Jesus para os crentes primitivos é a mesma para nós hoje. Não pensa que a igreja do século 21 é melhor do que os primitivos. A mesma maneira que o Senhor Deus exigiu dos primitivos, exige de nós. Então Deus não vai mudar por causa do homem estar mudando. Deus nunca vai acompanhar a mentalidade humana. Deus nunca vai se rebaixar para o sistema mundano, não. Nós que temos que se enquadrar nos planos de Deus. É nós que temos que aceitar os planos de Deus. E muitas vezes estamos vivendo um tempo que há muitos querem que Deus aceite ele do jeito que ele está. Mas a palavra de Deus é a mesma. Então ele deixa essa mensagem. Deus, ele não mudou e não vai mudar, porque Deus, ele é sempre fiel. Servimos ao Senhor com sinceridade, vamos santificar nossa vida, porque o mesmo Deus que exigiu santidade de Israel, escrito em Levítico capítulo 19, é o mesmo Deus que exige santidade da igreja, escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15. Então Deus exigiu santidade do seu povo Israel. É o mesmo Deus que exige santidade do seu povo, a igreja, na dispensação da graça. Então Deus não mudou. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.